Olá, bom dia, vamos lá. Abri aqui a Bíblia em Levítico, Levítico 23, a partir do verso 26. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Mas aos 10 dias desse 7º mês será dia da expiação. Certo? Então, aos 10 dias do 7º mês, dia da expiação. Veja que ele diz, tereis santa convocação, afligireis as vossas almas, oferecereis oferta queimada ao Senhor. Naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é dia da expiação. Veja, nenhum trabalho pode ser feito, é igual ao sábado, tá vendo? Só que tem um detalhe, no verso 27 diz que é aos 10 dias do 7º mês, ou seja, é uma data fixa. Seria todo dia 10 do mês 7, no calendário judaico, certo? A primeira pergunta que eu devo fazer ao texto é: todo 10 do 7 vai cair num sábado? A resposta é obviamente que não, né? Porque se esse ano 10 do 7 cair num sábado, o ano que vem 10 do 7 será no domingo, no outro ano na segunda e na terça e assim por diante, concordam? Então, falando dessa festa da expiação, você já vê que é uma data fixa, não pode ser o sábado da semana, porque é o dia 10 do 7º mês. Então não pode ser o dia certo da semana. Agora vamos até o verso 32, olha como ele chama essa festa, No verso 31 aqui, nenhum trabalho fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Olha o verso 32. Sábado de descanso vos será. Então afligireis as vossas almas. Aos 9 do mês à tarde, e de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Isso aqui é interessantíssimo. Veja, ele está falando de um sábado que é no dia 10 do 7º mês. E a gente já viu que nem sempre vai ser um sábado. Então esse sábado é o nome que era dado para essas festas cerimoniais, para esses rituais cerimoniais. Veja que aqui no próprio verso 32, ele diz aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde. Ou seja, desde a tardinha, desde o pôr do sol do dia 9 até o pôr do sol do dia 10, celebrareis o vosso sábado, ou seja, o sábado de vocês. Porque vosso e vocês é a mesma coisa. Quando ele diz só vosso sábado, é a mesma coisa de dizer o sábado de vocês. E você percebeu que este sábado aqui não é o sábado semanal. É um sábado cerimonial, que de acordo com o texto aqui do verso 27, começa no 10º dia do 7º mês. E aí no verso 32, no verso 31 mostra que é um estatuto parecido com o sábado, nenhum trabalho pode ser feito, tem que afligir a alma e tal, pode ver aqui no verso 30. Aí no verso 32 ele continua. Então, no pôr do sol do dia 9 ao pôr do sol do dia 10, celebrem o sábado de vocês. Certo? Então, reparem duas coisas aqui interessantes, aliás, 3. Primeiro, esse sábado aqui é um sábado cerimonial. O que seria isso? Trata-se de festas solenes, de solenidades que apontavam para a obra e ministério de Cristo. Por isso, quando Cristo morre na cruz, estes sábados aqui são cancelados, porque eles deixam o seu lugar, porque Cristo agora assume o papel principal. Por exemplo, na festa da Páscoa, que você pode ver aqui no verso... Deixa eu ver qual é a festa da Páscoa aqui, só para a gente poder ter uma noçãozinha aqui. Aqui, Festa das Semanas, e aqui você vai ter também, as primícias, e aqui a gente está chegando na Páscoa. Páscoas e pães asmos. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocareis ao seu tempo determinado. No mês 1º ao 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Então, o que se celebrava na Páscoa? A morte de Cristo. Como é que se celebrava a Páscoa? Com o sacrifício de cordeiros. Cordeiro esse que era um símbolo de Cristo, ou seja, apontava para Cristo. E aí você vê que está dentro do mesmo contexto, do mesmo capítulo. A cerimônia da primeira colheita, que é as primícias. E você vai descendo aqui o texto, a festa das semanas, ou Pentecostes, que é a mesma coisa. Veja que é depois do seguinte ao sábado e tal. E aí, ele sempre vai colocando o sábado aqui como referência. Porém, quando você chega nessa festa que nós acabamos de ler aqui, aqui tem a festa das trombetas, e o Yom Kippur, que é o dia da expiação. Você vai ver claramente ele dizendo que é no 10º dia do 7º mês. E no verso 32 ele conclui dizendo que essa festa é um sábado de descanso. Então celebrareis o vosso sábado. Não ficou nenhuma dúvida, né? Quando se trata do sábado dos 10 mandamentos, esse não é cerimonial. Por quê? Porque ele não aponta para nenhuma obra expiatória de Cristo. No sábado cerimonial,
Aqui não diz que Cristo morreu na cruz. Aqui diz, ó, lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Veja, não é o vosso sábado. Esse aqui não é vosso, não é meu, não é nosso. Não é o sábado de vocês. Esse aqui é o sábado do Senhor. Tá vendo? Esse é o sábado do Senhor. Não tem nada a ver com ritual cerimonial. Isso aqui é um mandamento. Por que é um mandamento? Porque ele faz parte do decálogo. Ele faz parte dos 10 mandamentos. Ele está inserido na primeira tábua, onde os primeiros 4 mandamentos diziam respeito a amar a Deus sobre todas as coisas. Os 6 últimos mandamentos diziam respeito a amar ao próximo como a ti mesmo. Esse está na primeira tábua, é um mandamento moral e não cerimonial, não tem aspecto cerimonial. E por que ele é moral? Porque ele vai apontar para Deus como um criador. Olha aqui no verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Só esse verso já não era para ficar nenhuma dúvida mais. Porque aqui está dizendo que foi o Senhor quem abençoou, foi o Senhor que o santificou. E foi o Senhor que descansou nesse dia para nos dar exemplo. Agora olha aqui Ezequiel capítulo 20. Olha aqui que interessante. Vamos lá, Ezequiel capítulo 20. Olha o verso 12, ó. E também lhes dei os meus sábados, tá vendo? Olha o verso 20. Olha o verso 20. Santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Viu a diferença? Quando se tratava das festas solenes, ele dizia os vossos sábados. Quando se trata do sábado dos 10 mandamentos, ele diz os meus sábados. Então existe uma diferença muito grande. E aí quando você vai para Colossenses, vai ser o último texto, eu acho que é o último texto que eu vou ler aqui nesse vídeo, Colossenses 2, a partir do verso 14, veja que interessante. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, ordenanças quer dizer que eram mandamentos cerimoniais, eram ordenanças, não eram mandamentos do decálogo, dos 10 mandamentos. Ó, essas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então o que foi que ele cravou na cruz? As ordenanças, os mandamentos cerimoniais, os mandamentos que apontavam para o ministério de Cristo, o sacrifício de cordeirinhos, a festa da Páscoa, das primícias, de pães asmos, de Pentecostes, do Yom Kippur, o dia da expiação, das trombetas, entendeu? A festa das cabanas. Estas festas apontavam diretamente para o ministério de Cristo. Quando Cristo morre na cruz, elas perdem a sua validade. E aí ele vai dizer aqui no verso 16, ó, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, que eu não seja julgado pelo que eu como, ou pelo que eu bebo, ou por causa dos dias de festas, ou de lua nova, ou dos sábados. O que ele quis dizer aqui? O que foi que ele quis dizer aqui? Ele está anulando a lei aqui? Não, ele está dizendo apenas para que ele não seja julgado por conta destas coisas. Por causa de quê? Por conta de comer, beber, festa de lua nova e sábado. Comer e beber aqui para um judeu, já se entende que eram animais limpos, porque judeu não come comida impura, não comia carne de porco, por exemplo. E as festas aqui de lua nova, quer dizer que eram as festas mensais, as festas que eram celebradas de mês em mês. Os sábados, as festas semanais. É isso que ele está querendo dizer aqui. Mas eram sábados. Olha aqui no verso 17. Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então esses sábados aqui, cerimoniais, eram sombras das coisas do futuro, mas o corpo é de Cristo. Por que ele quer dizer, mas o corpo é de Cristo? Ele quer dizer, mas o cumprimento de tudo isso é Cristo em seu próprio corpo, quando ele morre na cruz. E aí o que ele vai dizer aqui? Ele vai mostrar aqui claramente que o que foi cravado na cruz foram os sábados cerimoniais. Porque se você entender que os 10 mandamentos foram cravados na cruz, então eu posso mentir, posso roubar, posso matar, posso adulterar ou não? Claro que não. Então como é que eu posso separar uma lei de 10 mandamentos, tirar só um para dizer que esse é cerimonial e os outros 9 são de ordem moral? Não há como. Os 10 mandamentos são mandamentos de ordem moral. E o sábado é um mandamento porque ele aponta para o Senhor como Criador e ele diz o motivo pelo qual nós devemos guardar o sábado. É porque o Senhor criou e é porque ele descansou, separou
e santificou o sábado ao Senhor. É só por isso. E aí, só para encerrar, eu me lembrei de um último texto, dizem que o sábado foi cravado na cruz. Olha, se Jesus morreu e anulou o sábado, como é que eu posso entender esse texto aqui de Lucas? Ó, capítulo 23, vamos aqui para o verso, a partir do verso 50, o sepultamento de Jesus Cristo. Ó, Jesus morreu, certo? Olha o que diz o verso 53. Havendo-o tirado, envolveu num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. Olha o verso 54. Era o dia da preparação e amanhecia o sábado. Essa palavra amanhecia aqui, o tradutor não foi muito feliz, porque todos nós sabemos que Jesus morreu às 3 da tarde da sexta-feira. E sexta-feira era chamada pelos judeus como o dia da preparação, porque era o dia da preparação para o sábado. Veja, então se Jesus morreu na sexta-feira, não estava amanhecendo o sábado. Acontece que quando o corpo vai ser tirado da cruz, já está se aproximando o pôr do sol. Foi isso que era a melhor tradução aqui, iria iniciar o sábado. Deixa eu ver se eu tenho uma outra versão aqui para que vocês possam entender melhor. Vamos botar numa versão da linguagem de hoje. Aqui, ó, linguagem de hoje, ó. Ó, isso foi na sexta-feira e já estava para começar o sábado. Tá vendo como ficou muito claro de entender? Muito claro. Agora, olha a sequência dos textos. Então, se Jesus está morto, e como dizem os evangélicos, o sábado foi anulado na cruz, então não precisa mais guardar o sábado. Agora, olha o verso 55, ó. As mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, haviam seguido Jesus desde a Galiléia e foram com José e viram o túmulo e como Jesus tinha sido ali colocado, certo? Verso 56. Depois, voltaram para casa e prepararam perfumes e óleos para passar no corpo dele, certo? E no sábado, veja, presta atenção aqui, ó. E no sábado, elas descansaram conforme a lei manda. Na versão que eu estava lendo anteriormente, vamos voltar aqui. E no sábado, repousaram conforme o mandamento. Então veja bem, se Jesus iria anular a lei na cruz, por que depois de morto as mulheres vão descansar no sábado, conforme o mandamento? Você percebe? Então o mandamento ainda é válido. Até porque lá em Apocalipse, aqui, Apocalipse 12, 17, olha aqui, diz que o dragão está irado contra a igreja, né? E vai fazer guerra com o restante dos seus filhos, os seus remanescentes. Qual é o motivo da ira do dragão? Está aqui, ó. Porque eles guardam os mandamentos de Deus. Olha aqui Apocalipse 14, 12, olha. Olha que interessante, ó. Aqui está a paciência ou a perseverança dos santos. São os que guardam os mandamentos de Deus. Olha aqui João, olha aqui. João 14, 15. Olha o que Jesus diz, ó. Se me amais, guardem os meus mandamentos. Então guardar o mandamento da lei de Deus é um sinal de amor a Deus. Por quê? Porque quando guardo os 4 primeiros mandamentos, que diz respeito a amar a Deus sobre todas as coisas, que é: não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não dirás o nome de Deus em vão, e lembra-te do sábado para santificar. Esses mandamentos são de ordem vertical. Imagina uma cruz aí. Esse é o poste que fica em pé. Isso aqui significa a minha comunhão com Deus, o meu relacionamento com Deus, que é vertical, é de baixo para cima. Os 6 últimos mandamentos da outra tábua tem a ver com amor ao próximo. É o mandamento horizontal, é a haste que cruza o poste. É o meu relacionamento não com Deus, mas com o próximo. E aí entra honrar pai e mãe, não furtar, não adulterar, não mentir, não cobiçar. Então todos esses mandamentos envolvem o amor ao próximo. Só para concluir, para a gente finalizar mesmo, que o vídeo está ficando grande. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Alguns dizem que o Senhor substituiu a lei por 2 novos mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Mas Deuteronômio é Antigo Testamento. Olha o que ele diz aqui, ó, no verso 5 do capítulo 6. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Agora, já que é novo, não poderia estar em Deuteronômio, concorda? Agora, olha Levítico 18. Olha que interessante, no verso 19.
Aliás, ao contrário, Levítico 19, verso 18. Olha aqui, ó. Levítico 19, verso 18. Olha o que diz aqui. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então você percebe que esses 2 mandamentos já estavam no Antigo Testamento. E por quê? Porque a lei dos 10 mandamentos se resume em 2. A primeira tábua diz amar a Deus sobre todas as coisas, os primeiros 4 mandamentos. E a segunda tábua diz amar ao próximo como a ti mesmo, os outros 6 mandamentos. Alguma dúvida? Que Deus nos abençoe e que a pessoa que está assistindo esse vídeo possa enxergar essa verdade com clareza, confessar seus pecados a Deus e pedir que Deus mostre se realmente tudo isso que você acabou de ver é verdade e é a vontade de Deus. E certamente Deus vai mostrar, porque Ele ouve toda oração sincera. Até a próxima.